Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast Caderno Virtual. Eu sou Rodrigo Cesário, vou apresentar esse podcast juntamente do Gustavo, meu companheiro fiel no dia de hoje nesses podcasts. E a gente está recebendo aqui Amanda Rocha, gerente de recursos humanos do Grupo José Alves. Ela veio compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento dela sobre remuneração. Tem uma pesquisa rolando, né, Amanda? Opa, que é muito importante para o nosso setor. E a gente aqui vai bater um papo sobre essa gestão de remuneração, sobre estratégia, sobre a gestão de pessoas de uma forma geral. Tá bom? Seja muito bem-vinda, Amanda. É um prazer te ter aqui. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui junto contigo, Você Rodrigo, não com o imagina Gustavo. a gente, Felicidade. Nossa, vai rolar muitos insights nesse podcast. Vai rolar muito, aí sim. Então, Amanda, gestão de remuneração. O pessoal, é muito comum as pessoas terem uma visão da remuneração, tipo assim, eu vou arrumar um emprego, eles vão me pagar e pronto. Como se não houvesse um estudo para chegar naquela remuneração. O que é justo pagar para uma pessoa, o que não é justo, o que é a inflação do mercado. Ainda mais num mundo em que a gente tem pessoas que, com 2 meses de experiência, que se consideram CEOs, né? Pedem uma remuneração nesse nível. Compartilhe um pouco com a gente o que é essa gestão de remuneração estratégica. Nossa, Rodrigo, que perfeito a tua pergunta para a gente poder ter alguns insights aqui. Eu acho que é importante tanto para nós que estamos num evento como esse, DP Results, e profissionais de RH olharmos que é como eu profissionalizo a remuneração e como eu, funcionário, também tenho um balizador se a minha remuneração está justa ou não. Porque antes de entrar nisso, queria falar assim, como que a remuneração é um mal-estar comparativo? Já observou que às vezes dentro das organizações você tem pessoas sofrendo porque elas acham que elas estão ganhando mal ou elas estão ganhando abaixo de uma pessoa, de outra, de uma empresa, outra, mas especificamente não tem fatos e dados para saber se é verdadeiro ou não? Aquele sentimento, eu tenho certeza que estão me passando a perna, não sei aonde, mas alguém está me passando a perna. Com base em quê, né? Da onde vem, mas é um sentimento Brasil, né? Mas com base em quê? 2 sentimentos, né? Já vai falar de um outro hoje, estava até aqui, né, Rodrigo? O sentimento de o país me deve alguma coisa. Eu nasci brasileiro, então, mesmo se eu ficar sem fazer nada, o país me deve. Mas quando você entra nesse sentimento, né, Gustavo? O quanto que isso te potencializa? Sim. Ou você fica num lugar que é um lugar de vítima e isso não potencializa a sua carreira, seu resultado, né? Então, acho importante no chapéu aqui de profissional de RH, a gente saber que numa estrutura de remuneração estratégica, eu preciso ter método. Sim. Qual é o método que eu uso para administrar a minha remuneração? Como é que eu tenho as minhas descrições de cargo elaborada? Como é que eu peso esses cargos pelas suas atividades? Estabeleço ali os grades? Como é que eu faço pesquisa salarial para entender se eu estou pagando dentro do mercado, abaixo do mercado? Essa é uma administração necessária e um olhar importante para quem é profissional de recursos humanos. Não dá para ficar no eu acho. Sim. Não dá para deixar as coisas correrem solta e a remuneração ser dada. Agora eu acho que preciso tanto desse profissional, vou pagar para ele X porque ele vem. Nossa, esse aqui eu vou pagar isso porque ele pediu isso durante o processo seletivo, né? Rígida, como regras do jogo, né? Fica todo injusto. Não, e além da parte da legislação que impede a gente, é importante lembrar também da parte da legislação, mas levando muito mais para o lado humano que você trouxe aqui para a gente, que é essa sensação de mal-estar. Isso porque a gente o que acaba com a sensação de mal-estar? A transparência, a certeza de justiça. E como que a gente faz isso? Um testemunho, digamos assim, bem breve, eu era aprendiz numa construtora. E aí eu sempre olhava para minha supervisora e falava assim, um dia eu vou ser supervisor e não vou fazer nada, igual a ela, e vou ganhar um rio de dinheiro. Aí um dia eu virei supervisor num escritório de departamento pessoal e falava assim, pelo amor de Deus, quando que eu vou parar de trabalhar desse jeito? E aí a gente chega à conclusão que as pessoas, elas muitas vezes, a gente não confia na capacidade do nosso colaborador de entender aquilo lá, simplesmente porque a gente não quer pensar
naquilo. As empresas não querem pensar em como resolver aquilo na cabeça do funcionário, de sentar com ele e desenhar. O plano de cargos e salários, ele é desenhado, a gente não fala, ele é construído, a gente usa as palavras, né? Construção, desenho, criação, elaboração. A gente não fala em pegar um negócio pronto, é personalizado. E muitas vezes tem faltado isso, e graças a Deus que isso tem mudado, né? Graças a trabalho como o seu, que é essa parte de gestão de remuneração mesmo, né, Amanda? E essa estruturação, acho que ela vem muito numa tendência que nós comentamos hoje aqui no DP Results, né? Você tem uma tendência forte de transparência. A gente fala muito de equidade. Como é que você vai fazer isso se você não tem um método dentro da empresa para você poder organizar, né? E do lado do funcionário, acho que a gente precisa olhar para essa questão, né? Eu tenho uma referência, ela sempre me diz que uma flecha que a gente lança de escuridão sobre a gente e sobre os outros é a comparação. Sim. Quando você acha que você não está sendo remunerado justamente, que o teu salário não está ok, respira só um pouquinho para entender o seguinte: qual é a referência que você está usando? Você está comparando o que com o que? Porque uma coisa que frequentemente eu vejo dentro das organizações é as pessoas sofrerem sem porquê. Às vezes você acha que seu salário está abaixo do mercado, mas na hora que você vai comparar, ele está acima do mercado. Não sei qual é a sua percepção, Amanda, mas eu acho que uma das variáveis que mais falta nessa análise é a análise do risco. Sim, a responsabilidade. A responsabilidade e o risco. Às vezes não é nem a quantidade de trabalho, mas o risco que está na mão daquela pessoa. A gente vê muito isso no empresário, né? O que faz ele ser diferente, às vezes, do dono da empresa? É o risco que ele está correndo. Então, se você está ganhando menos, não tem almoço grátis. É porque você está numa posição mais segura do que o outro. Né? É uma pessoa que está te exigindo menos que o outro. E essa variável é muito subjetiva. E as pessoas não têm, elas analisam. É igual meu filho trabalha com TI, não sai do quarto o dia inteiro. O outro trabalha capinando, aquele trabalha, porque aquele sai de casa cedo, vai lá. Então, o trabalho imaterial também é outra variável que confunde um pouco. A pessoa olha para o outro e fala, passo o dia olhando para o nada. Mas o que aquele cara está decidindo? Uma decisão que ele tomar faz a empresa dobrar a lucratividade. Então, se ele passou 2 dias parado ali para tomar uma decisão, ele trabalhou muito mais do que você pode trabalhar em 2 anos. Daí a importância de você ter um método, né, Gustavo? Exato. Porque uma vez que você tiver um método dentro da sua empresa que explique como você descreveu os cargos, pontuou os cargos, escalonou esses cargos, estabeleceu o grade, fez pesquisa, definiu efetivamente o salário, a tabela salarial, as movimentações dentro de uma tabela salarial, fica claro para as pessoas por quê, o que pesou naquele cargo, o que não pesou, o que eu tenho que fazer para chegar, né, no outro lugar. Agora, posso fazer uma brincadeira? Claro. Sem demérito nenhuma posição, tá? Eu adoro, seria extraordinário. Eu tenho a responsabilidade do office boy, o cargo do office boy, mas eu quero o salário do presidente da empresa. Adoro. Quero já. Fica a dica já. Excelente essa pontuação, Amanda, porque eu falava muito para minha equipe, eu falava para eles, gente, eu não tenho ego quanto à função. Você pode me chamar de badeco. Pagando o meu salário, eu tô tranquilo, você pode me chamar do que você quiser. Agora, um ponto importante que até me leva a uma próxima pergunta, Amanda, é na questão de quando a empresa ela já tem uma trajetória, ela já tem anos de mercado, e aí é somente nesse momento em que ela já está grande, já está robusta, que ela resolve implementar um plano de cargos e salários, uma gestão estratégica de remuneração. E você tem pessoas lá que estão lá há 10 anos, há 15 anos nessa empresa. E aí a gente cai num problema muito grande da gestão estratégica de remuneração. Amarra. Olhar para a pessoa ao invés de olhar para a função. A gente faz uma brincadeira quando for implantar, você tem que olhar para a cadeira. O que você precisa daquela cadeira e não para a pessoa que está sentado nela. Como agir numa situação desse tipo, Amanda? Você que já tem esse tipo de experiência. Eu acho que o método, ele ajuda a gente a fazer gestão, gerenciamento das questões. Quando a gente fala especificamente de que em cargos e salários a gente está olhando para o cargo e não para as pessoas, não é que a gente não vai olhar para as pessoas, a gente vai, mas é que cargos e salários é uma ferramenta para olhar para o cargo. Agora, olhar para as pessoas, você tem outras estratégias. Você tem avaliação
avaliação de desempenho, você vai ter um online box, você vai poder remunerar também. Se a também. pessoa está na cadeira certa, se ela está feliz, se ela vai ficar, é outra conversa. Cargos e salários botar valor na cadeira. E olhar para a pessoa, né, Gustavo? Eu vou olhar, tá, mas como ele performa? Ele é um alta performance, ele é um baixa performance, ele é um conservador que está performando na mediana? Faz sentido eu dar um mérito? Faz sentido ele ter uma gratificação? Faz sentido ele ter uma carta de retenção? O que de diferente eu posso oferecer? Porque aí eu não estou olhando para o cargo e falando de cargos e salários, mas estou usando uma outra ferramenta que é a avaliação de performance. Perfeito. E estou olhando para a performance das pessoas, né? E são ferramentas que são usadas em conjunto, né? Porque uma questão que a gente tem, eu falo porque eu passei por um processo de implantação de um plano de cargos e salários, de uma gestão estratégica de remuneração recentemente. E a gente tem muito aquela questão. Tinha uma pessoa no departamento, nossa, mas ela tem muito contato, ela consegue cliente demais. Tá, mas ela está no departamento fiscal e ela está falhando na entrega da atividade dela. Perfeito. Ela merecia o mérito se ela estivesse no departamento comercial, mas ela está no lugar errado. Não é nem o salário dela não é nem que não seja justo, mas é injusto no lugar onde ela está, não é verdade? Como é o movimento, né, Gustavo? Essa pessoa... a legislação brasileira embaça isso tudo, porque você não pode trocar a pessoa de posição. Se o salário do outro cargo for 1 centavo mais barato, você já não pode trocar a pessoa. E aí você vira um monte de pedras que atravancam você estabelecer. Por isso que é importante fazer isso no começo de uma organização. Sim. E não depois que ela está gigante, né? Porque aí você tem pessoas de carreira lá dentro, sabe? Coisas imexíveis. Ou você manda a pessoa embora, você perde um valor, e não dá para simplesmente trocar as pecinhas de lugar, né? E como que a gente também vai criando colaboração de entender com essa área jurídica, né? A gente tem uma legislação com poucos avanços na seara, de fato, de cargos e salários. Mas quais são os caminhos que podem também beneficiar as pessoas, né? De repente você encontra uma estratégia de que é uma movimentação de posição e lá na área comercial, na remuneração total, ele vai ter até uma remuneração maior do que na área fiscal, né? Mas acho que isso é corriqueiro. Você vê que tudo isso daí ainda tem que estar alinhado com análise de custo. Sim. Né? Olha, o CEO falando. Olha o CEO falando. Mas veja, onde entra a inteligência artificial agora, na evolução dessas ferramentas. Ah, que delícia, né, Porque Gustavo? a inteligência artificial consegue te tirar dessa sinuca. Gente, a Karina até trouxe um pouquinho disso também no painel, a gente falou. O quanto que era difícil antes, né? A gente, aqui a nossa pauta é remuneração, você estabelecer ali a descrição de cargo, de todos os cargos na empresa, fazer uma tabela salarial. Hoje você vai lá, ChatGPT, um bom prompt, você faz o prompt e tá lá para você. A descrição de cargo, a tabela salarial, até a pesquisa salarial. Pedindo referência, você vai ter a pesquisa salarial para aquele cargo naquela região com a referência que você precisa, né? Eu fiz uma brincadeira com a Karina no ChatGPT. Olha só o que eu fiz no ChatGPT. E foi quando você falou da Karina, agora eu lembrei. Eu tava brincando, eu comprei uma versão paga, eu falei, o que esse negócio faz mesmo? Aí eu peguei o meu LinkedIn, peguei o LinkedIn da Karina, meu currículo Lattes, da Karina, joguei, imputei no ChatGPT. Eu falei, com análise das minhas soft skills, hard skills, experiência profissional, etc. Eu tenho um cargo de CEO numa empresa, aí descrevi o cargo, me pontuei em 10 itens comparativos, qual dos dois estaria mais apto para esse cargo. Que delícia. Você precisa ver a análise. Que genial. Ele leu o meu currículo, leu dela, comparou, explicou, falou, olha, nesse quesito a Karina ganha, nesse aqui a Karina perde. Mas eu disse para dizer, se você espera alguém mais para essa área, você escolhe a Karina. Cara, foi questão de segundos. Que delícia. Isso é assustador. Isso se demoraria 1 mês de análise de um profissional. Sim. Na hora de uma escolha. E um capacitado. De um capacitado para escolher isso daí, sabe? Então, e que delícia, né, Gustavo? Porque agora então a gente tem tempo livre para curtir mais a família, para fazer coisas agradáveis de desenvolvimento. Mais, pensar criar. Dá para fazer com ChatGPT. E não fazer, você para de fazer e começa a pensar em pôr ele para fazer. E aí já é uma evolução como foi da calculadora. Eu parei de fazer conta na mão e vou pensar em cálculos mais avançados. Sim. Eu parei de fazer a engenharia no papel, passei a fazer com o CAD. Então eu consegui fazer projetos maiores em menos tempo, né? Isso não significa que o ser humano vai ficar para trás. Mas no Brasil,
falei, é a terceira vez que eu estou falando aqui em podcast que esse assunto vem. Língua portuguesa. As pessoas não sabem perguntar, não sabem escrever. O Brasil está, entre aspas, ferrado com matemática e língua portuguesa. Esqueceu-se disso. Gustavo, mas o que bloqueia as pessoas desse querer se desenvolver, querer saber mais? Não vou fazer merchandising da Unialfa nesse podcast, hein? Mas estudar é um caminho. Carpe diem. A política do carpe diem. A minha visão é que as pessoas estão preocupadas com o dia de hoje. O jovem, como ele tem força, imediatismo, ele tem tempo, ele não está preocupado com o futuro. Então ele fala, não, se amanhã eu perder o emprego, eu vou outro, eu sou novo, não sei o que lá, ele não tem ninguém para cuidar. Conforme vai ficando mais velho, você vê uma BRH na praça com um vozinho voltando a buscar o segundo emprego depois da aposentadoria para sustentar a netinha que está com um filho de 17 anos, com um filho em casa, que não pode trabalhar. Então, essa sensação, quando acontece, é do dominó, que eu falei, nossa, eu tô repetindo demais, porque eu tô o dia inteiro falando aqui, Sim. né? Mas é porque nós temos um dominó, que a hora que cai uma multinacional, o peão que tá no último nível aqui, ele não entende, ele fala assim, eu nunca quero trabalhar nessa empresa, mas quando esse dominó cai, ele vai derrubar uma cadeia inteirinha. Sim. Se esse dominó chegar no último, não tem mais o que fazer. Nós estamos no meio do dominó. Então nós estamos, opa, tá vindo uma avalanche ali, vamos tentar segurar, porque o de cá, nós temos que tentar convencer quem está atrás que vai dar merda. Desculpa o palavreado. Mas você tem que convencer quem está atrás. Fala, gente, para, porque segura o dominó. É isso. E você me trouxe um gancho que eu quero jogar a bola para Amanda, que é fundamental nisso tudo. 2 pontos, na verdade. Primeiro, o quanto o RH, o quanto a gestão de pessoas e o departamento pessoal precisa agir de forma política. Porque a gente está no meio do caminho entre a alta direção da empresa, que é quem vai tomar as decisões, e esse peão que você falou lá atrás, que a gente precisa convencer ele da importância e do valor dele dentro da empresa. E outro ponto é a cultura. O quão importante é a cultura organizacional que você coloca nas empresas para as pessoas se sentirem pertencentes. Para embasar um pouco essa pergunta, tem uma situação onde um supermercado pequeno, bem pequeno, de bairro mesmo, no setor onde eu morava, ele tinha alguns funcionários e a menina falou assim, gente, mas não para ninguém aqui. Eu falei pra ela, você vai fazer o seguinte, você tem 3 caixas por turno, 3 operadores de caixa por turno. Você vai pagar R$100 a mais só pra uma delas e vai chamar ela de líder de turno. A partir dali as pessoas pararam de sair porque elas queriam ser promovidas a líder de turno. Então você criou uma sensação de pertencimento, de evolução de carreira. Isso é micro na cultura organizacional. Eu quero que você traga um pouco pra gente, Amanda, a importância dessa cultura organizacional no macro, que é onde você vive hoje, e essa relação política entre a alta direção e o peão, o último funcionário ali dessa cadeia. A gente fala de política, às vezes eu tenho a sensação que na América Latina a gente quer fugir um pouco dessa habilidade de ser político. Porque parece que na América Latina você ser político é você ser sujo, é ser errado, ser corrupto. Isso é empresário, meu. É o vilão. E eu acho que a gente precisa entender em RH, em administração de pessoal, quanto líderes, quanto mais alto você vai dentro de uma organização, mais habilidades políticas de fato você tem que ter. E essa habilidade política tem a ver com qual é seu propósito na cadeira que você senta, quais são os resultados que você quer alcançar. E dentro desse caminho, quem são as pessoas que você precisa levar fatos, dados, persuadir e influenciar, e não no movimento reativo, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, é tão difícil de persuadir meu CEO, é tão difícil de persuadir os diretores, porque muitas vezes no momento que é necessário tomar uma decisão, aquela é a hora, ela já é reativa e as pessoas têm dificuldade de fato de mudar aquilo que elas já estabeleceram. Mas como que nas cadeiras que a gente ocupa, em administração
administração de pessoal em recursos humanos, a gente constrói essa habilidade política, a gente age protagonizando e proativamente para construir o propósito que a gente entende que traz. Você falou estratégico, então o estratégico é trazer resultado para o negócio. Isso. E para o cuidado com as pessoas, para a sustentabilidade das pessoas. Porque acho que a cultura, cada empresa tem o seu jeito, o seu ritual, a sua maneira de fazer as coisas, mas fato é que aquela cultura, ela existe em prol do quê? Eu quero cuidado, eu quero a sustentabilidade do meu negócio, como é que eu vou cuidar disso através de tudo que eu faço, né? É a remuneração, é o benefício, é tudo, né? Coerência. É uma engrenagem. Se não tiver coerência, a pessoa bate o olho e fala, nossa, isso não vai encaixar lá na frente, não. As pessoas não são mudas, né? Coerência. E é fácil, não é? Eu fico pensando que é fácil também sentar numa acomodação de, poxa vida, mas a cultura aqui é ruim, é difícil, poxa, mas aqui tá todo mundo saindo. Verdade. Tá, mas o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que mexer? Como você tem que colocar? Acho que o primeiro princípio do pertencimento e do engajamento está na participação. Sim. Você deixa as pessoas participarem? Você ouve as pessoas? Você entende qual é a necessidade? Porque às vezes a necessidade de uma pessoa é ter uma remuneração maior, mas a necessidade da outra é sair um pouquinho mais cedo. Exato. E talvez da outra é ter um benefício. Cada um tem, né? Essa é uma tendência fortíssima, inclusive, na remuneração. Como é que eu personalizo as questões para que as pessoas se sintam importantes e especiais dentro da empresa, dentro de todos os limites que a lei nos coloca, né, Gustavo? São todos. São poucos. O que era para ser um benefício para o trabalhador, virou karma para o trabalhador. Porque você tem que tomar cuidado para não ser punido, porque dá benefício demais e depois ser punido com mais Às impostos. vezes o trabalhador gostaria de fazer outra coisa, ganhar menos, porque ele vai estar num lugar melhor, às vezes ele gostaria de uma determinada situação e você não pode fazer. Ai, Gustavo, mas tem caminho. É terrível. Não vamos ficar nesse lugar do, é difícil, eu não consigo. Vamos para esse lugar do, tá bom, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode criar, e da gente não se paralisar pelo, nossa, a legislação não deixa. Tá bom, mas dentro do que ela deixa, será que eu já fiz? Fazer o que dá pra fazer. Porque às vezes a gente não faz, né? Esses básicos também que ajudam a gente a crescer, engajar, fazer as pessoas se sentirem pertencendo. E dentro disso, eu quero convidar os nossos ouvintes, quem estiver escutando a gente aqui, principalmente quem tem cargo de liderança, a pensar, parar um tempo para poder analisar quanto tempo você passa fora da sua cadeira de frente para o computador conversando com as pessoas. Eu quero fazer esse convite porque há um tempo atrás eu me peguei e falei assim, gente, tem 2 dias que eu não abro o meu computador para fazer alguma... Mas o que eu estava fazendo? Eu não trabalhei? Não, eu estava trabalhando, mas eu estava fazendo o quê? Relacionamento. Eu conversava lá com a alta direção, chegava para um colaborador da minha equipe, falava assim, olha, vamos por esse caminho aqui, mas para fazer sentido para ele, porque é muito fácil você ter uma atitude, digamos assim, de pai e mãe. Empresa não é seu pai, empresa não é sua mãe. De você chegar e falar assim, você vai fazer isso. Por quê? Porque eu tô te mandando. Não. Se você explica para a pessoa, ela começa a criar aquele senso de pertencimento e ela começa a raciocinar também. Dentro disso que você estava falando, como que eu vou ter resultados diferentes com ações iguais? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Acabei de receber um sinal aqui, infelizmente a gente tem que ir partindo pro final desse bate-papo gostoso. Assim, você viu? Me deram o sinal ali. Ai, gente, que gostoso, quer conversar com vocês, quero mais, hein? Me chamem pra mais. Mas, amei. Vai conversar com a Karina agora, você imagina. Amei, eu vou ficar ali no bastidor só observando. Não, mas mesmo com esse sinalzinho, eu quero que você fale mais um pouquinho pra gente. Faça mais uma provocação pro nosso público, porque eu gosto dessas provocações para fazer as pessoas pensarem, Amanda. Eu acho que o mais importante para a gente impulsionar a nossa carreira é a gente ter clareza de onde a gente está, onde a gente quer chegar e ter um plano. Então a provocação aqui é, você tem um plano? Você tem um conhecimento das suas fortalezas? Você tem conhecimento das suas fraquezas? Você está focando nas suas fortalezas? Você está usando as suas fortalezas, né, no dia a dia? Ou você está mais focando e usando
foco na fraqueza. Não, não é sobre onde você ainda não é tão bom, mas é onde você é bom, né? Esse é o superpoder. Eu acredito muito na máxima que o seu maior poder é ser você. Usar aquilo que você tem de melhor é a sua potência. Então a provocação é, você está usando essa potência ou está se paralisando nos obstáculos pela sua fraqueza? Aí é a isso minha aí. dica é, você tem 24 horas na hora que você acorda. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você faz das suas, né? E antes de olhar o que o outro está fazendo, pensa no que você está fazendo das suas e o que você pode fazer de melhor, né? Sim. As suas 48 horas podem virar 48, pode virar muitas horas. Como elas podem valer só dois. Exatamente. Como então, usar da melhor maneira, né, Gustavo? Como usar, quais as habilidades que você está tendo para poder potencializar o seu tempo. Porque a única coisa que nós temos na vida é tempo. Nós não temos dinheiro, nós não temos nada. A única coisa que Deus nos deu foi tempo. E o que você está fazendo com o seu, né? Exatamente. Nossa, foi sensacional. Eu queria ter o prazer do Gustavo de poder passar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Gostoso, aprendi muito. Sim, sim. Eu aprendi muito aqui com vocês também, foi demais. Obrigada, viu? Obrigado. Bate-papo muito gostoso, muito obrigado pela sua presença, tá, mano? Por ter aceitado o nosso convite. Gustavo, você tem enriquecido muito aqui os nossos podcasts. E é sensacional estar aqui com vocês. Quero agradecer ao público que nos escutou, a Amanda e ao Gustavo pela presença. Foi demais também. Obrigado. Até mais.